Graça e paz, amados, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para juntos caminhar aí no estudo de Apocalipse sem medo, não é mesmo? Nosso tema principal, estudando Apocalipse sem medo. Fantástico, tremendo. E nós sabemos que estudar Apocalipse é edificar e consolidar a sua vida com Cristo, não é mesmo? As revelações do Senhor entrando em nós, as revelações de Deus consolidando em nossa vida. E irmãos, esse momento é um momento muito especial. Eu quero só fazer uma justificativa. Nós não estaremos ao vivo, nós estamos gravando esse estudo hoje, né? E hoje é terça-feira, dia 26/5, né? Nós estamos gravando ele hoje para liberar para você na quarta-feira, no horário que nós combinamos. Qual foi o horário que nós combinamos? Era 19h30, né? 19 horas, não é isso? 19 horas. Então nós estamos gravando, porque com alguns ajustes e algumas preocupações que nós temos para amanhã, nós já estamos adiantando para que você não fique sem estudar, sem o estudo de Apocalipse, sem medo. E o Fábio me perguntou, pastor, o tema de hoje. E antes do tema de hoje, Fábio, eu quero lembrar, né, o nosso tema principal, porque, né, uma pergunta que nós temos feito, por que o livro de Apocalipse é tão negligenciado? E duas verdades, e nós precisamos colocar e lembrar o coração de vocês que nos ouvem. Satanás deseja esconder as verdades de sua derrota, não é mesmo? E segundo, o livro não desperta bom sentimento em crentes relaxados. Satanás ele quer esconder a verdade das suas derrotas, e crentes que não têm compromisso, ele fica em evidência em Apocalipse. Ele precisa tomar um cuidado, e o próprio Jesus aí entra em cena e fala com ele, olha, vigiai, não é mesmo? Gente, eu estou aqui, eu preciso fazer mais uma justificativa. Eu quero lembrar que nós temos meia hora de estudo, mas sem contar essa introdução. Essa introdução é livre. Eu posso gastar aqui mais 30 minutos. Amém? Fábio, Jucimar, eu quero agradecer essa equipe, Ronaldo que está aqui, quero agradecê-los, tem participado diretamente desse estudo, desse momento tão especial. Mas hoje, amado, como eu ia dizendo, eu preciso fazer uma justificativa. A Jéssica, quando me viu aqui sentado, estudando aqui, eu estou aqui cheio de livros, Bíblia, já preparando para o estudo, ela veio e falou, mas de novo essa camisa? Ei, Jéssica, deixa eu te dizer para você, quarta-feira passada eu estava com a camisa parecida a esta, não é esta, tá bom? Então por isso, Fábio, eu não vou mais gravar, ou não vou mais fazer esse estudo com nenhuma camisa listrada, Ronaldo. A Jéssica entrar aqui, Jucimário, questionando nós, né, que eu estou com a mesma camisa de quarta-feira, reclamando das minhas camisas listradas, rapaz. Eu vou te dizer, é um tempo difícil, e ovelha não é fácil não, viu, Ronaldo? Amém? Amém? Meu abraço para o Tarso, que está correndo para chegar aqui, vindo de Cuiabá, que Deus te abençoe. Um abraço a todos vocês que estão ouvindo, se preparando para mais esse capítulo de estudo. E o Fábio perguntou, pastor, qual é o subtema? Revelação de Deus de propósito. Revelação. Deus de propósito. Esse é o tema desse sexto estudo de Apocalipse, né? Revelação, Deus de propósito. Escute, porque tem coisas tremendas para você aqui. Quero pedir ao Ronaldo que nos eleve em oração, e eu tenho certeza que Deus vai aí abrir o seu coração e iluminar sua mente, para que você possa ver todas as revelações e participar dela nesta noite. Que Deus te abençoe. Ronaldo. Glória a Deus, pastor. Muito bom sempre estarmos acompanhando aí essas lives, né? E temos aprendido a cada dia. E eu queria pedir para você ir em casa e agora, feche seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora, Deus, derramar a Tua bênção sobre cada um que está ouvindo, ó Pai, essa live. Que o Senhor possa agora tocar, ó Deus, os nossos corações, para que nós possamos aprender mais, e que o Senhor possa revelar da Tua palavra sobre as nossas vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor,
abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para que nós possamos nos encher, ó Deus, da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que assim seja. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Deixa eu perguntar aqui para Jucimário. Jucimário, você já teve medo de estudar Apocalipse? Sim. Fala aí, meu Jucimário, dá um abraço aí para os ouvintes. Um abraço a todos. Então você já teve medo de estudar Apocalipse? Com certeza. E você, Fábio? Não só tive medo, como receio, porque o Apocalipse é cheio de simbologia e às vezes deixa a gente bem confuso, assim. A gente tem que ter uma orientação, né, para pegar o que realmente está querendo dizer, aquele símbolo, aquela palavra que direciona alguma coisa, né, pastor? Tá certo. Então, eu acredito que com um estudo bem fundamentado, igual o senhor está fazendo, nós podemos entender essas partes que a gente fica meio confuso. Então, o pessoal que está aí ouvindo, é um orgulho muito grande a gente estar aqui. Que ótimo. Aprendendo também. Nós estamos participando, fazendo toda a configuração aqui, ajudando a transmissão, mas nós estamos também aprendendo. Então, é um grande prazer estar aqui. E eu quero que vocês também, que estão aí ouvindo, absorvam e aprendam junto com a gente aqui, não é, pastor? Que ótimo, que ótimo. Muito bom, é muito bom. Aí, Jucimário, tá beleza, pode concluir. Então, eu quero aqui que Deus abençoe todo esse estudo, que deixa todos nós debaixo do entendimento da palavra. Amém, amém. Jucimário, então é uma quebra de paradigma agora nesse estudo. Você está gostando, querido? Muito, muito, muito. Cada palavra é um aprendizado. Que bênção. Eu fiquei sabendo que você coloca na televisão para todo mundo participar lá na sua casa. Ou assiste. Que ótimo, Jucimário. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, amado. Amém. Ronaldo, quer participar, Ronaldo? Pois é, pastor. Assim, de vez em quando também tem aquele friozinho na barriga quando eu ouço falar do Apocalipse, né? A gente ouve assim, vou ler o Apocalipse. Aquele friozinho na barriga sempre vem. Eu confesso que até hoje ainda dá um medinho de ouvir algumas coisas do livro do Apocalipse. Mas agora, pode ter certeza que com esse estudo profundo, amados, né, Apocalipse Sem Medo, ele só tem a nos edificar, né, mostrar o quanto nós necessitamos de entender Apocalipse. Então vamos lá, que bênção, que Deus abençoe a cada um de vocês, né, que continue abençoando. Esses amados só não serão mostrados aí no vídeo, porque eles estão com a camisa da semana passada, gente. Então nós vamos deixar eles escondidos e nós vamos seguir em diante, senão a Jéssica vai acabar com nós, tá bom? Aí a semana que vem vocês vêm com outra camisa pra gente poder dar um giro aí nessa câmera aí, né, 180 graus, e vocês aparecerem junto comigo, amém? Tá joia. Então vamos lá, revelação, Deus de propósito. Querido, parágrafo, é o seguinte, o livro de Apocalipse é um livro de conclusão. Deus é um Deus de propósito. Em Gênesis, vemos a revelação do seu propósito do seu propósito. Ter o homem como a sua imagem e semelhança para representá-lo na terra e ter comunhão com ele. Mas o diabo tentou frustrar o propósito de Deus, levando o homem, igreja, à queda. Ele arquitetou, né, colocou o seu plano em evidência e o homem caiu. A história de como Deus resgatou os homens, a redenção, na verdade, e a sua conclusão é contada em Apocalipse. No último livro da conclusão, vemos que Deus nos fez reino e sacerdote. Está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 6, queridos. Quando você lê lá, está assim: e nos constituiu reino e sacerdote, para servir ao seu Deus e Pai. Então, é tremendo o que Deus preparou, o que Deus projetou, mesmo depois do homem ter tropeçado, cedido, na verdade, a Satanás e ter colocado aí o primeiro plano de Deus quase perdido. Se não é o nosso Redentor, o nosso Salvador, nós estaríamos em maus lençóis. Então, um dos objetivos de Apocalipse, irmãos, você precisa entender, é mostrar
o estabelecimento do reino de Deus. O Senhor está restaurando o seu direito sobre a terra. Você precisa entender isso. Amados, para fazer dela o seu reino. Apocalipse 11:15. Quando Cristo veio, ele introduziu o reino de Deus. Lá nós conhecemos Mateus capítulo 12, versos 28 e Lucas 17, 21. Esse reino foi aumentado, né? Aumentando através da igreja. Mateus 16, 18, versos 19. Não vou ler esses textos porque nós precisamos caminhar. Mas por outro lado, o reino de Deus ainda virá quando Cristo e os crentes vencedores reinarem sobre a terra no reino milenar. Nós encontramos isso em Apocalipse 2, versículo 26. Né? Eu quero ler isso depois contigo. Né? Apocalipse 12, 5. Apocalipse 24 e 6. Tá? Então, o segundo parágrafo desse estudo. Assim, então, amada igreja, vemos em Apocalipse que a conclusão do propósito de Deus, declarado em Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para expressá-lo, representá-lo e em autoridade. Em Apocalipse, Deus constituiu a igreja como reis e sacerdotes. O reino é para representá-lo. Presta atenção. Em autoridade. O sacerdócio para expressá-lo em santidade. Eu preciso repetir isso aqui, igreja. O que Apocalipse mostra na sua conclusão, que o projeto de Deus, né? Deus constituiu a igreja como reis e sacerdotes. O reino é para representá-lo em autoridade e o sacerdócio para expressá-lo em santidade. Apocalipse também é importante porque vemos ali a conclusão de Deus a respeito da serpente. Você vai ver ali o destino, você vai ver ali o julgamento, a condenação conclusiva da serpente, de Satanás. Descobrimos porque Deus tem tolerado a ação de Satanás na terra. Apocalipse é, portanto, a conclusão dos 4 tópicos principais do quais a vida do homem representa. Vamos adiante? Você precisa entender o tópico. Esses tópicos: propósito de Deus, redenção do homem, a igreja, o destino de Satanás. Vou repetir para você. Os tópicos, que foi exatamente o que eu concluí com você. Apocalipse é, portanto, a conclusão dos 4 tópicos principais. Né? Quais são? O propósito de Deus, a redenção do homem, a igreja e o destino de Satanás. Por isto, venha comigo nessa revelação. Revelação, versículo 1. Tá? Eu quero ler para você, então, essa primeira introdução. Nós estamos depois de tanta preparatórios, de tanto entendimento introdutores, nós estamos indo direto para a revelação, né? Capítulo 1, eu quero que você entenda isso. Cristo ressurreto aparece ao apóstolo João e diz: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às igrejas, às 7 igrejas. João apresenta o seu esboço do livro. Escreve, pois, as coisas que tem visto e as que são e as que depois desta hão de suceder. Então, amados, o servo de Deus, o apóstolo João, recebe uma extensa mensagem celestial. A fonte de sua mensagem, tá? É do Pai. E você precisa entender isso. Então, venha comigo nessa revelação.
O livro de Apocalipse é a conclusão, a plenitude, a complenitude e a consumação da revelação do Senhor em toda a Bíblia. A maioria das verdades é semeada em Gênesis. Os outros livros, especialmente o Novo Testamento, desenvolvem, mas Apocalipse é a conclusão máxima, Ronaldo, desta revelação. Apesar de os livros revelar muitas coisas, a revelação básica é do Senhor Jesus, da sua esposa, da sua esposa, da sua noiva, né, que é a igreja, né, e da sua pessoa. Em Apocalipse, capítulo 1, versos 13 a 16, ele é o sumo sacerdote no meio da igreja, cuidando dela e julgando-as. Ele é o leão cordeiro no trono de Deus. Ele é o ser vivente no meio dos 24 anciões. Apocalipse 5, de 1 a 6. Vamos lá, Apocalipse 5, de 1 a 6. O que a palavra de Deus nos diz? Apocalipse 5, de 1 a 6. Diz o seguinte, amados. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que coisa linda. Então, o leão da tribo de Judá, né? Nós sabemos quem é esse, a raiz de Davi, Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Então isso é fantástico. Isto é simplesmente fantástico. Apesar do livro revelar muitas coisas, a revelação básica é do Senhor Jesus, da sua pessoa. É isso que você precisa entender, querido. Como o primeiro verso de Apocalipse diz, o livro é uma revelação de Jesus Cristo. Somente neste livro vemos Cristo como o sumo sacerdote cuidando das igrejas. Olha só, somente em Apocalipse, né, encontramos então essa verdade de vermos Cristo como o sumo sacerdote cuidando da igreja, não é mesmo? Como o cordeiro que foi morto e como o leão da tribo de Judá. Nós podemos ver isso também ali em 1 capítulo 1 de Apocalipse, versos 13. Apocalipse capítulo 1, versos 13, nós encontramos também essa revelação, essas verdades que marcam o nosso coração. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em suas mãos direitas 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo
o seu fulgor. Fulgor. Isto, né? Fulgor. É isso mesmo. Então, amado, olha que coisa maravilhosa. Então é isso que nós precisamos. Como cordeiro, ele se revela como o leão da tribo de Judá. Cristo aqui possui 7 olhos. Uma espada afiada sai da sua boca. Então, existe 26 descrições do Senhor em Apocalipse. Amém? Você pegou aí, copiou? Existe 26 descrições de Jesus em Apocalipse, querido. Vamos lá? Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, o Filho de Deus, o Filho do homem, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que vive, o santo, o verdadeiro, o fiel, o ômega, a origem da criação de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá e o cordeiro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a palavra de Deus, a estrela da manhã, a lâmpada, o esposo, o outro anjo. Querido, é fantástico. Então, para você entender, existe 26 descrições do Senhor em Apocalipse, tá? Eu passei ela aí para você e você pode encontrar elas, tá? Em cada parte, em cada capítulo do livro de Apocalipse. Você precisa entender que é a verdadeira conclusão de tudo aquilo que foi já nos entregue pelos evangelhos, pelo Antigo Testamento. Agora o Senhor está selando, fechando toda a sua revelação, concluindo em Apocalipse. Por isso que o Apocalipse chama livro da revelação. Amém? Testemunho de Cristo, né? Testemunho de Cristo. Vamos ver versículo 2 e 3 do capítulo 1. Deixa eu ver aqui, versículo 2 e 3. A revelação de Jesus Cristo, não é mesmo? Deixa eu ver se eu estou lendo o texto certinho. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos e que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá o testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Olha que fantástico, Ronaldo. Olha o versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz é aquele que ouve e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É dessa forma, igreja. Guarde essa palavra. Apocalipse é exatamente o desejo de Deus de fechar, concluir o nosso entendimento do nosso Senhor e Salvador. É fantástico isso. Por um lado, é a revelação de Cristo, mas por outro lado é o seu testemunho. O testemunho de Cristo é a igreja. Apocalipse 21, 23 diz que Deus é a luz e o cordeiro é a lâmpada. Mas agora sabemos que a igreja é o candelabro que sustenta essa lâmpada. Ela é representada pelo candelabros em Apocalipse, capítulo 1, versos 12 e versos 20. Ali você encontra toda essa revelação. Nesse verso temos Cristo andando no meio dos candelabros de ouro. Esse candelabro possuíam o seguinte característica, presta atenção. Esses candelabros possuíam a seguinte característica. Quais são, pastor? Vamos te entregar agora. Quero mandar um abraço aí para a família do Ronaldo, Thelma. Quero mandar um abraço para a Onália. Quero mandar um abraço para a Lucimar,
irmão Antônio. Quero mandar um abraço para o Tarsis, Tátia e Zeildo. Quero mandar um abraço para Cleverson. Quero mandar um abraço para o Wagner, né? Wagner, Alessandra. Quero mandar um abraço lá em Nortelândia. Nortelândia tem acompanhado a nossa live lá com a mãe da Larissa. Esse abraço aí, minha irmã, tá? Fugiu a irmã hoje, ficou brava, porque eu não lembro do nome dela. Ela faz um nome difícil aí, um nome de artista, e aí eu quase não lembro, eu tenho um problema sério com o nome, né? Quero mandar um abraço a todos que estão ouvindo, a todos que estão aí vendo o estudo, amém? Que Deus nos abençoe, tá? Que Deus continue nos abençoando. Eu espero que vocês estão monitorando aí quanto tempo eu tenho nesse parágrafo aqui, tá? Falta 13 minutinhos e eu quero concluir nesse parágrafo que é muito importante a respeito do estudo, tá? Irmãos, eu quero mandar um abraço aí, né, mesmo para a Cristina, Fernando, para o Ministério de Adoração, né, Juliana, Juju, Dequinha, não é mesmo? Claudete. Quero mandar um abraço aí para o Ministério de Dança, na pessoa da esposa do Aleandro. Quero mandar um abraço para o Aleandro. Quero mandar um abraço aí para a pastora Luciene, que está ligadinha acompanhando, né? Para Maria, amém. Quero mandar um abraço para Cuiabá, ali na pessoa da mãe da Cris. A Cris, quero mandar um abraço para a Cris e o Luiz, não é mesmo? A Cris e o Luiz. Quero mandar um abraço, manda o meu abraço aí, Cris, para a mamãe, tá? Gonçalina, que está ali estudando a palavra junto conosco. E quero mandar um abraço aí, amados, para todos aqueles que mesmo não mencionados, como a irmã Elza, né, e tantos outros que estão sempre estudando junto comigo esse estudo. Quero mandar um abraço para a igreja, não é mesmo em si? Bruna, Lauro, né, minha nora, não é mesmo? Luana, meu filhão Renan, minha filha Laís, meu genro, né? Quero mandar esse abração para o Diogo. Quero mandar um abraço para minha netinha. Beijo, minha neta. Beijão. E todas as crianças que estão ligadinhas aí, um beijo para cada uma delas, querido. E eu sei que a gente peca muitas vezes quando começamos a citar nomes, porque você ficou esperando eu citar o seu nome e muitas vezes eu acabo não citando, né? Mas tem o meu abraço, meu apreço, meu carinho. Que Deus abençoe a cada pessoa que está ligadinha nesse estudo. Um abraço grande para toda a igreja, amém? Espero a gente estar junto na quinta-feira, naquele culto profético, às 19 horas, né? Cheio da unção e da graça do Senhor. Ô Nádia, quero dar um abraço aí, aniversário da Nádia. Nádia está fazendo quanto? 51? 51 não é 51 não, né, Nádia? Que é isso, estou brincando com você. Parabéns para você, Nádia, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, que Deus continue falando ao seu coração e te dando crescimento, tá, Nádia? Que Deus cada dia possa derramar sobre você, sobre a sua vida, essa chuva de bênção. Meu abraço para o Lio, meu abraço para o Tiago, né? A Natan, Natália, o meu abraço ali para a Claudete, eu falei já, amados? A minha sobrinha, o meu abraço aí para Tatiane. Que Deus abençoe, Tatiane, que o Senhor permaneça com você. Meu filhão chegou aqui agora, eu mandei um abraço para ele, espero que depois ele vai lá dar o joinha, né? Dá o joinha lá, como que é aquilo lá que fala lá, Ronaldo? Like, tá? Renan, like, né? Não é mesmo, Fábio? Né? Não like lá para gente. Então vamos lá aqui, ó. Voltando aqui no estudo, voltando aqui agora, nessa conclusão, nessa compreensão, onde nós vamos concluir o nosso estudo, você precisa entender, então, esse candelabro possuía a seguinte característica. Os candelabros eram de ouro e tipologia. O ouro simboliza a natureza divina e a divindade. Esses candelabros estão resplandecendo no meio das trevas desse mundo. Por fim, podemos dizer que esse candelabro
esses candelabros são basicamente iguais. Quando o Espírito de Deus se move na igreja, ela se torna muito semelhante. Tá? Então, quando o Espírito de Deus tem liberdade em meio à igreja, as indiferenças, as diferenças em cada igreja somem, amado. Quando o Espírito de Deus tem liberdade, quando ele conduz o culto, quando ele te toma e te leva em adoração, quando você passa a ser o instrumento de adoração, de louvor ao Senhor, aquele que o adora em espírito e em verdade, quando Deus o encontra em meio à igreja, então as igrejas, elas ficam alinhadas e elas ficam iguais, porque toda a diferença da igreja é apenas vaidade humana. As igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a direção e sobre o governo do Santo Espírito, são iguais para a glória do Senhor. Eu deixo aqui o meu abraço, que Deus te abençoe e que Deus